Olá, um outro assunto que nós estudamos no primeiro bimestre foi a zoologia, que é o estudo dos animais. Lembrando que os animais, eles são organismos que são eucariontes, multicelulares e são heterótrofos por ingestão. Nós iniciamos pelos invertebrados, que são os animais que não apresentam coluna vertebral. O primeiro filo que nós estudamos foi o filo porífera, né? Animais que também são conhecidos como esponjas ou espongiários, desculpa. Esses animais, eles têm a superfície corporal revestida por poros. Esses poros vão permitir a circulação contínua de água no corpo do animal, o que vai trazer oxigênio para a respiração aeróbia e também nutrientes. Embora eles sejam multicelulares, esses animais eles não formam tecidos verdadeiros. Portanto, eles fazem parte de um grupo separado dos demais animais. Eles são considerados parazoários porque não formam tecidos verdadeiros. Todos os outros animais são eumetazoários, ou seja, eles têm tecidos diferenciados. Esses animais são animais aquáticos, preferencialmente marinhos, mas nós temos também espécies que são dulcícolas e eles vivem fixos a substratos, filtrando essa água da onde eles vão tirar a sua sobrevivência. O corpo tem esse formato tubular, com essa abertura superior que se chama ósculo. Além das células, nós temos também a presença de espículas, que são estruturas que vão dar sustentação ao corpo e podem ser de calcário ou de sílica. Como importância, nós poderíamos dizer que eles são hábitat para diversas espécies, além de fonte de alimentos. Como as esponjas elas são altamente sensíveis a substâncias tóxicas na água, elas funcionam também como bioindicadores. Quanto à reprodução, nós temos as duas formas, a forma sexuada, por brotamento ou gemulação, eles também têm capacidade de regeneração, e quanto à reprodução sexuada, nós temos espécies de sexos separados, que são dioicos, ou hermafroditas, que são monóicas. A fecundação ocorre internamente e o desenvolvimento passa por um estágio de larva, portanto o desenvolvimento é indireto. Aqui nós conseguimos observar um corte, né, o esquema de um corte no corpo de uma esponja, mostrando as diversas células componentes desse corpo. E aqui as setinhas azuis, elas indicam a circulação de água pelo corpo do animal. Então a água entra pelo poro, passa pelo átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo, levando resíduos, por exemplo. Aqui nessa imagem à direita, nós observamos uma complexidade maior, né, nos três tipos morfológicos. Essa complexidade maior nos canais internos vão permitir uma melhor absorção de nutrientes e de oxigênio pelo animal. O segundo filo é o filo quinidária. O filo quinidária, ele se caracteriza pela presença de células que produzem substâncias urticantes, que são os quinidoblastos ou quinidócitos. Né? No filo quinidária nós temos as anemonas, as caravelas, as águas-vivas, os corais, as hidras, e também são animais que são animais predominantemente marinhos. Esse grupo é o primeiro grupo a apresentar uma cavidade digestória. Voltando lá nos quinidoblastos, o animal ele utiliza essa substância urticante tanto para defesa quanto para captura de alimentos, e as células, né, elas estão predominantemente nos tentáculos. Esses animais eles têm uma rede nervosa, né, as células nervosas estão distribuídas pelo corpo do animal, então é difusa. Eles podem viver de forma colonial ou isolados. Nos quinidários, nós temos a presença de dois folhetos germinativos, que é a ecto e a endoderme. Portanto, eles são animais que a gente chama de diblásticos. E dois tipos morfológicos, uma forma fixa ou séssil, que é o pólipo, e uma forma que é livre natante, que é a medusa. Aqui a gente consegue observar, né, as duas formas, o pólipo e a medusa. Como eu falei, eles são os primeiros a apresentar uma cavidade digestória, né? Então eles
capturam as presas com o auxílio desses quinidoblastos. A digestão é fora das células, né? É na cavidade digestória, digestão extracelular. E os resíduos, eles são eliminados pela boca, que é a única abertura que tem na cavidade do corpo, né? Então a boca serve tanto para entrada quanto para a saída de resíduos. A reprodução também se dá das duas formas, a assexuada por brotamento, e na sexuada nós temos fecundação, que pode ser dentro do corpo do animal, interna ou externa. O desenvolvimento pode passar ou não pelo estágio de larva, portanto ele pode ser direto ou indireto, com larva plânula. Nessa imagem aqui a gente vê algo que é bem comum entre os quinidários, que é a alternância de gerações ou metagênese, ou seja, no mesmo ciclo de vida nós temos as duas formas de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Eles são classificados em 4 classes: Anthozoa, onde nós temos as anêmonas e os corais verdadeiros; a Scyphozoa, onde estão as águas-vivas; a Cubozoa, que são as medusas na forma de cubo; e a Hidrozoa, onde nós temos hidras, medusas, caravelas e corais de fogo. Terceiro filo, o filo Plateumintes, que são os vermes que têm o corpo achatado dorso-ventralmente. Muitos são parasitas da espécie humana, mas também temos espécies de vida livre. Nesses animais nós já temos as 3 camadas germinativas, né, os 3 folhetos: ecto, endo e a terceira camada, que é a camada intermediária, que é a mesoderme. Essa mesoderme, no entanto, ela não reveste uma cavidade no interior do corpo do animal, portanto eles são acelomados. O corpo pode ser dividido em 2 metades simétricas, eles são bilatérios. Ocorre cefalização, então nós temos órgãos sensoriais e também gânglios cerebroides. Apresentam um sistema excretor, né? A excreção é feita por células flamas ou solenócitos, mas eles têm ausência tanto do sistema circulatório quanto do respiratório. Então, a distribuição de nutrientes e as trocas gasosas são realizadas através da superfície corporal por difusão. O sistema digestório é incompleto e em alguns grupos ele está ausente. Também existem as 2 formas de reprodução. A reprodução assexuada se dá por laceração, né, que é um tipo de fragmentação com regeneração completa posteriormente, e a reprodução sexuada nós temos a maioria das espécies hermafroditas, ou seja, espécies monóicas. A fecundação pode ser realizada com troca de gametas, que a gente chama de fecundação cruzada, ou ocorrer internamente do corpo do animal, e o desenvolvimento não passa pelo estágio de larva, portanto é direto. Temos 3 classes, né? A classe turbelária, que faz parte das planárias, que está aqui, é esse exemplo. A classe trematoda, onde está o esquistossomo, aqui, o macho e a fêmea. E a cestoda, onde estão as tênias. Como eu falei, esses plateumintos podem causar doenças, né, verminoses na espécie humana. É o caso da esquistossomose, causada pelo esquistossomo, da teníase, que é causada pela tênia, e também a cisticercose, que também é uma outra doença causada por plateumintos. Lembrando que existem, né, a tênia do porco, que é a tênia sólio, e a tênia do boi, que é a tênia saginata. O último filo que nós estudamos foi o filo nematoda. Esses animais agora, eles não têm o corpo achatado dorso-ventralmente, é um corpo cilíndrico que é afilado nas extremidades. A maioria é de vida livre, mas também temos espécies que são parasitas, inclusive da espécie humana. Temos o corpo também dividido em 2 metades simétricas, eles são bilatérios, com a presença dos 3 folhetos germinativos. Aqui o que vai acontecer? A mesoderme, ela vai revestir parcialmente a cavidade no interior do corpo do animal, portanto eles são pseudocelomados. O líquido existente nesse pseudoceloma vai ter diversas funções, então ele vai ajudar na distribuição de substâncias, ele vai auxiliar na circulação e também na movimentação.
O sistema digestório está presente, é completo. O corpo desses animais é revestido por uma cutícula bastante resistente e dura, que aumenta a proteção. O sistema excretor também está presente, de forma tubular, e aqui nós temos um sistema nervoso com a presença de um anel nervoso. A reprodução é de forma sexuada, nós temos inclusive dimorfismo sexual, né, que é uma diferença entre machos e fêmeas. A fecundação ocorre de maneira interna e o desenvolvimento com estágio de larva, portanto, indireto. Eles também causam doenças ao homem, é o caso da lombriga, que causa ascaridíase, o ancilóstomo, que causa ancilostomose, o oxiuro, que causa oxiurose ou enterobiose, e por fim a filária, que causa filariose ou elefantíase. Esses foram os nossos assuntos do primeiro bimestre. Até o próximo vídeo, em que nós falaremos do segundo bimestre.